falar o seguinte, gente, 5 milhões de brasileiros têm psoríase. Bastante gente, hein? 5 milhões. 40% dos pacientes com a doença, com psoríase, tem um histórico familiar. E para falar desse assunto, eu estou recebendo a linda dermatologista, doutora Larissa Montanheiro Reis Kalimann. Larissa, você é de onde? De que estado brasileiro? Sou do Paraná. Ah, eu falei pra maquiagem, porque a maquiagem veio me perguntar, falou, nossa, tem uma moça linda aí, é modelo? Eu falei, eu acho que é a doutora Larissa que vem hoje no programa. Falou, ela é doutora, ela é tão linda. Eu falei, ai, do Sul. Gentileza. Não é verdade? Não, mas ó, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, dá muita mulher bonita, viu? Bom, doutora, é uma mulher bonita que cuida da pele porque é dermatologista, né? Eu sei que você tem lá muitos tratamentos, a gente tá falando sobre olheira há pouco e tal, muitos tratamentos estéticos também. Mas eu gostei porque a doutora hoje veio falar sobre uma coisa que é constrangedora. Eu sei porque um irmão meu tem, e não tem nenhum caso na família, ao contrário do que eu falei aí na abertura, é psoríase. Porque, às vezes, e desde criança, o outro pensa que pega. A pessoa se sente mal, não é? Se sente mal pela própria aparência e depois todo mundo foge quem tem psoríase. Na verdade, doutor, o que é a psoríase? O que se sabe hoje sobre psoríase? Então, Cláudia, a psoríase, na verdade, é uma doença da pele, mas hoje a gente, dermatologista, considera ela não só uma doença que afeta a cutis, a pele em si. Ela pode afetar também outros órgãos, assim como acometer outras partes do corpo, como artrite, região de couro cabeludo. Antigamente a gente tinha essa ideia, a psoríase é só na pele, afeta só a estima. E não é só isso a doença, né? É muito além disso. Artrite é uma coisa inclusive, muito séria, né? E no couro cabeludo, porque ela dá também couro cabeludo. Isso. Aliás, nós estamos mostrando aí, ó, é como a psoríase, quem já viu sabe, umas manchas avermelhadas e parece que tem umas casquinhas, né, doutora? Isso. A forma do acometimento do couro cabeludo, muitas vezes as pessoas confundem com caspa, fungos e acabam tratando nessa linhagem. Com shampoo, com coisa que não vai resolver. E às vezes o paciente, além de ter a lesão no couro cabeludo, ele também apresenta o clássico, que é a lesão no corpo. E eles acreditam, acham, nossa, eu achei que isso era uma alergia. E na verdade é uma psoríase, né? A lesão no couro cabeludo e no corpo, é uma doença só. Agora, ela tem preferência, assim, por homens, mulheres, por idade, para estar surgindo na vida das pessoas? Não, na verdade ela comete igual homens e mulheres, mas a gente vê, apesar de ela ser uma doença de adultos jovens, é importante orientar que as crianças também podem ter. Né? Eu já vi crianças. Crianças podem ter. A interferência familiar, igual você disse, geralmente ela se dá naqueles casos que desenvolveram antes dos 40 anos. Então a gente vê sempre quando a pessoa, o jovem ou a criança tem um acometimento, a gente procura se alguém da família. Porque é genético? Porque ou pode ter ela esse tem caráter? uma herança genética. Tá. É só um dado assim, que eu acho interessante, que às vezes os pais falam assim, eu tenho, meu bebê vai ter, minha criança vai ter. Não é só a genética, são múltiplos fatores. Sim. Mas se um pai tem, a chance da criança ter é de 14%. Então, quer dizer, eu posso ter psoríase, como no caso que eu citei aqui, nós estamos em 5, só ele tem, e os meus pais não têm, meus avós não têm e tal. Mas pode ter por outros fatores. Agora, outros fatores. Quem é filho de quem tem psoríase tem muito mais chance de ter. Tem, se o pai e a mãe é 40%, se só um deles, a chance é 14%. Herança que ninguém quer, né? Não, né? Mas é que são vários fatores, não é só a genética, né? Ela é um deles, né? Agora, não é contagiosa. Não, e por que é existe contagioso. tanto preconceito em relação, Larissa, à psoríase? Porque, primeiro, ela comete as regiões que as pessoas estão mais expostas. Costuma cometer cotovelo, joelho, couro cabeludo, regiões que têm uma grande visibilidade. E tem aquele certo tabu em cima da doença que as pessoas confundem com fungos, acreditam que a doença vai passar, mas ela não é contagiosa. Né? Ó, enche a tela com essa foto aí. Agora você imaginou, você vê uma pessoa assim, uma amiga de escola, uma blusinha, tá assim? Aí chega em casa, comenta, né? A mãe já vai pensar que é um tipo de coisa que pode ser contagioso. Isso é muito triste, porque aí muitas crianças ficam isoladas. Quando é em criança, é mais triste ainda, né? É, pior ainda. Achando, então, é ignorância, gente. Psoríase não é contagiosa. Não tem que fugir
de quem tem psoríase porque não é contagiosa. Agora, ela existe assim, doutora Larissa, em várias manifestações diferentes, que essa está bem acometida, né? Ela pode ser mais suave, mais grave, existem graus de psoríase? Existem. Geralmente, ela é um grau, a maioria das pessoas possui um grau leve, que é esse mais em placas, que são vermelhas, e tem essa característica de descamação, principalmente cotovelo e joelho. Mas ela pode ter as formas mais graves, por exemplo, aquele quadro ali da foto, que são quadros mais extensos. Aqui a são gente placas. também considera uma psoríase grave, são vários scores que a gente analisa no paciente. Então, às vezes o paciente tem isso, a pessoa fala, mas é só isso que você tem, mas afeta tanta qualidade de vida dele, então a gente considera esse paciente como um paciente potencialmente grave também. Então não é só extensão e área. Uma pessoa que tem a psoríase, ela pode acometer região genital, e aí mais ainda, também, né, a questão de se isso passa ou não passa, a pessoa se isola, não tem um relacionamento psicossocial. E a pele também, ela sofre, ela fica mais fina, não é? Ela fica mais suscetível, ela perde a sua barreira. Não é? Isso. Por que acontece isso? Ela fica um pouco... A pele, porque eu lembro assim, meu irmão, se ele encostava em alguma coisa, já sangrava. Isso é até um sinal diagnóstico pra gente em consulta. Então, ela tem, assim, de certa, falando mais facilmente, ela tem uma fragilidade capilar onde tem a lesão. Então, por isso que às vezes quando bate, ela sangra. É até um sinal que a gente chama semiológico, na hora que avalia o paciente, de dar um diagnóstico. Porque nem sempre a psoríase, você vai fazer o diagnóstico através de biópsia. Tem indícios que podem nos dizer que ela é só por olhar e pela análise clínica mesmo no consultório. Agora, o fator, eu vou lá dar um recadinho e volto para continuar conversando com você. O fator psicológico tem grande influência na psoríase também, né? Tem. E é sobre isso que nós vamos falar agora, porque é um alerta às mães que estão assistindo o nosso programa e até às próprias pessoas que têm psoríase, para que fiquem atentas, e nem todas sabem, que aí tem uma forte influência desse fator psicológico, né? Então, às vezes, uma tristeza muito grande, uma bronca que você dá num filho, ou de repente na escola, se criança é malvada, não é? Não. Senão não colocaria tanto apelido, não é por mal, mas é. E às vezes uma coisa que ela ouve só vai piorar essa situação. E eu volto pra gente continuar conversando com a dermatologista, a doutora Larissa, que vem pela primeira vez aqui no nosso programa e hoje nos fala sobre psoríase. Doutora, qual é o peso, então, do fator psicológico na psoríase? Então, o fator psicológico, ele é um dos pilares fundamentais, né? Porque tanto a depressão e a ansiedade podem contribuir para a piora da psoríase, como a paciente que tem uma psoríase, a gente já sabe por estudos que os pacientes com a doença têm maior chance de ter transtornos como depressão e ansiedade. Então, uma coisa leva a outra. Então, isso numa mulher que tem, igual a gente já comentou, às vezes as pessoas falam, mas só isso que você tem, mas não é só isso, para ela é muito. Sim, né? E aí acaba desenvolvendo Para uma criança problemas. é muito, né? Então, acaba desenvolvendo isso, né? Agora, eu fiquei, assim, bem assustada com a tua informação dessas novas descobertas aí, né? Que quem tem psoríase pode ser atingido até pela artrite. Tem que cuidar. Tem cura, psoríase? Então, todas as vezes que a gente fala em cura, a gente diz assim, eu vou te dar esse remédio e nunca mais você vai ter. Na verdade, ela tem tratamento. Hoje a gente tem terapias que as pessoas ficam totalmente livres de lesões, mas não é uma coisa assim que medicina nada é 100%. Então, a genética persiste, a depressão, a ansiedade, se não tratada, persiste. Então, os fatores que contribuem, por mais que ela fique livre de lesão, às vezes persistem. Então, num futuro pode retornar a doença. Porque está lá adormecida, né? Então... Todo cuidado é pouco. Vamos lá, as perguntas do nosso público. É a Fabiana. Olá, boa tarde. Minha mãe está sofrendo muito com a psoríase no corpo, principalmente no couro cabeludo. Ela já fez vários tratamentos, nenhum medicamento que tomou fez efeito, nem mesmo uma melhora. O que posso fazer para ajudá-la? Como são os tratamentos hoje para Hoje os tratamentos eles se baseiam na gravidade da lesão, né? Se uma psoríase leve, geralmente a gente tende a usar produtos de passar na pele.
Mas casos, às vezes, que não respondem a nada, casos moderados e que não responderam às terapias convencionais. Como no caso da mãe da Fabiana. Isso, né? Existem outras formas de terapia, além da fototerapia, que é uma câmera, um banho de luz que os pacientes têm disponível, existem os remédios de uso oral. E para alguns casos, hoje, o ano passado, em outubro, que foi o mesmo mês que a psoríase comemora a data da psoríase, 29 de outubro. Nossa, meu aniversário, jura? Nesse mesmo mês, que data triste. o Sistema Único de Saúde disponibilizou os biológicos, que são medicamentos que têm um alto custo, mas é algo a mais para aqueles pacientes que têm grave ou que já tentaram de tudo. Alto custo eu sei que é mesmo, porque uma vez lá, sabe quanto custava, gente? Uma caixinha de 16 mil reais. É mais ou menos isso, né? Meu Deus, para tratamento da psoríase. Agora, veja como é importante, né, a saúde pública num país. Esse mesmo irmão que eu contei, aqui a história, até para ilustrar, está vivendo na França há algum tempo já. Se curou da psoríase. E de graça. Porque ninguém paga tratamento médico lá. Agora você veja, o Brasil não tem bons médicos? Muito pelo contrário. E muitos que fizeram cursos, inclusive, lá, né? Na França. Você chegou a fazer? Eu fiz lá um tempo. Então, inclusive, o berço da dermatologia, que é a França, e que aqui tem todas as condições de tratar. Agora, se o governo não colabora também, fica difícil. Ainda bem, em outubro, então, 29 de outubro, dia da psoríase, foi liberado. Mais graves, entrou no rol das medicações e agora está oferecidas pelo governo. Isso, né? Esses chamados biológicos. O que você acha que a Fabiana, volta lá na pergunta, pode fazer com a mãe dela, então? Eu acredito assim, né? A psoríase, existem vários tratamentos, então realmente não sei qual remédio a mãe dela usou. Mas saiba outros. Que ela pode, de repente, até se encaixar em umas terapias mais avançadas, remédios um pouco para esses casos específicos, que não melhoraram com nada. E que custam caro, mas que agora o governo está liberando, então, desde outubro. Ok, Fabiana? Procure esse tipo de ajuda. Vamos para a próxima, é a Simone. Oi, Simone. Boa tarde a todos. Meu marido tem, e faz pouco tempo que descobrimos, a psoríase. Foi difícil achar um médico que descobrisse, né, que era psoríase. E a dele tem época que melhora, de repente piora. É mais ou menos assim, não é, Larissa? Isso é o psicológico ou será que é o tratamento que devemos mudar? Beijos, adoro o seu programa. Essas melhoras e pioras estão associadas ao psicológico? Estão, ao psicológico. A gente sabe que no inverno a doença piora. O sol é um grande remédio para psoríase, mas quando falam, nossa, mas a dermatologista está indicando o sol, mas é o sol com moderação. Então, geralmente a gente indica, sim, ao que o paciente se expõe uns 10 minutinhos antes das 10 da manhã, depois das 16 da tarde, como forma de terapia. E quem também vai para o sol, tem uma atividade ao ar livre, também melhora o psicológico, né? Então ele só que sol em excesso daí já é problema. Então é só o sol com moderação, né? Então não mude o tratamento e saiba que esse fator não brigue com teu marido. Simone, trate o homem assim, ó, porque esse estado de espírito vai piorar a psoríase do coitado, né, doutora? Briga, não, ó. Cuidado. Agora ele vai, se ele estiver assistindo, ele vai falar: olha a minha psoríase, hein? Porque homem, né, já viu. Vamos ver a próxima aí. É a Vânia Borges. Boa tarde, tenho psoríase, né? Palmoplantar. Quer dizer, na palma da mão, nos pés, é isso? Será? Isso. E gostaria de saber se existe restrição alimentar para não agravar o quadro. Adorei tua pergunta. Adivinha? Cidade com mais audiência aqui em Goiânia. Beijo, Goiânia. Então, Cláudia... Tem interferência? Então, por estudos, ainda tem se estudado o papel da alimentação em tudo na dermatologia. Então, já tentaram dizer a respeito do glúten, tem essas linhas de terapias em relação à restrição alimentar, mas nada comprovado ainda cientificamente. Então, o que a gente considera? A pessoa que tem uma obesidade e gosta de alimentos calóricos, elas têm uma tendência maior a ter peso, né? E a psoríase, que a gente não falou, ela não comentou aqui ainda, ela é uma doença que ela também está associada com maior índice de obesidade, hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, então que a gente chama de síndrome metabólica.
Por isso que quando eu te falei, ela não é só uma doença da pele, hoje a gente considera uma doença multissistêmica. Quer dizer, engordei, ela Né? pode se apresentar, é isso? Isso, está associado. Tá associado até também. pelos tipos da patologia, o que desencadeia a psoríase anda na mesma linha do que desencadeia essa síndrome metabólica. Tá. Então, a restrição alimentar nesse sentido, né, de cuidar também do bem-estar, porque está interferindo. Né? E vocês, a ciência, quando eu digo, né, vocês, a medicina, continua estudando. Hoje você trouxe dados que eu nunca tinha ouvido a respeito da psoríase, isso é bem legal. Formas de tratamento também, até essa notícia, né, de que o governo está disponibilizando esses medicamentos. Então, para a gente finalizar aqui, Larissa, o que você falaria para o pessoal que está em casa e tem psoríase? Quais são os principais alertas? Bom, eu falo, né, primeiramente, calma, né? Então, hoje a gente tem muitas terapias, graças a Deus. Tem formas, o que não vai dar certo para um, dá certo para outro. É preciso, eu sei que é difícil, ter paciência, porque a gente sabe que afeta a estima. Às vezes fala, tá falando paciência, assim, né? Que alguma das terapias a pessoa vai se encaixar. Então, vai tentando. Procurar ajuda o quanto antes, não receber diagnósticos por aí, né? E saber que a ajuda de um dermatologista é fundamental. Tá certo. Cuidar da cabecinha, né? É isso Também. daí. Que tudo tá muito relacionado, mas a psoríase mais ainda, né? O meu irmão, minha filha, quando ele se apaixonava e ficava na fossa, ai, meu Deus, estourava psoríase no corpo todo. Então, até isso, tá vendo? Tem que tomar cuidado com tudo. É verdade, a gente não é só corpo, né? Não é só não. mente, mas não é só físico. Tudo está associado. Realmente. Eu conversei com a doutora Larissa Montanheiro Reis Kalimann, dermatologista, que conquistou o solteiro mais cobiçado de São Paulo. Quanto tempo faz? 3 anos. Tô exagerando, Arthur? Não, né? Mostra meu amigo lá. Mostra ele aí, Arthur Kalimann, que tá aqui no estúdio, né? Babando aí nessa doutora que conquistou seu coração. É o marido da doutora Larissa aí. E além de um grande amigo, sabe tudo de moda. Quero você por aqui também, viu, ô Kalimann? Um beijo pra você, doutora. Muito obrigada por ter vindo. O assunto é importante. E se você é mãe de criança com psoríase, calma também. Paciência também, né? para não passar isso pra criança que vai piorar, tá? larissamontanheiro.com.br. Você tem artigos lá, Larissa? No meu site, sim. Sim. E tem também o Instagram, tá bom? Que é @DRA, tá aí no vídeo, Larissa Dermatologista, que faz também, é lógico, os tratamentos estéticos. Qualquer dia você volta para falar das coisas modernas aí, para deixar a gente mais bonita, né? Eu digo assim que são pequenos reparos, mas grandes consertos quando você está nas mãos de um grande dermatologista. Obrigada por ter vindo, Obrigada Larissa. a você. Boa viagem de volta a São Paulo, tá bom? Obrigada, Arthur, pela presença.